É possível, não pode ser, né? Não deve ser dia do azar. É o dia mais gostoso que tem da semana, é o dia que a gente faz o nosso happy hour, né? A gente faz aí, sai nos botecos aí, tomando umas e outras, quando a mulher deixa, né? Quando não deixa, a gente não vai, né? Oh, tá, beleza. Um dia chuvoso que nem hoje, a mulher nem pode falar nada, né? Hoje tem que tomar umas e outras. Muito bem, pessoal, a nossa rádio é comunitária, vocês sabem disso, e a gente abre espaço para todos os segmentos, para todas as pessoas que nos procuram, né? E devido aos últimos acontecimentos que está aí assolando não só o Paraná, como o Brasil todo, de um modo geral, a gente tem aberto e vamos abrir o espaço para as pessoas democraticamente também se manifestarem, trazerem a sua opinião, a sua forma de entendimento junto às suas categorias. Nós estamos aqui hoje com os professores estaduais aqui da rede aqui de Rio Bom. Estamos com a presença aqui nos estúdios de vários professores, liderados aqui pela professora Márcia Desiró, professora de Educação Física aqui em Rio Bom. Estamos aqui com bastante professores e os demais estão em suas casas, né? Também nos ouvindo aí. A professora, professores e funcionários da rede estadual. Então, a professora pediu um espaço aqui para nós, em nome do Colégio Estadual Doutor Rebouças e também os funcionários, né? E como nossa rádio, ela é uma rádio comunitária, ela está aberta a todas as entidades, e nós achamos por justo, não tem problema algum, o espaço é de vocês, para vocês se manifestarem a respeito do que está acontecendo, opinião de vocês. A rádio, nesse caso, ela é isenta, porém, tem a obrigação de estar presente também e levar ao conhecimento das pessoas o pensamento de vocês. Penso que vocês deverão trazerem esclarecimentos a todo o público, aos pais dos alunos, aos alunos, correto? Então, professora Márcia, boa noite. Eu deixo aqui o microfone à sua disposição. Pode dar a sua boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? E dar as suas primeiras palavras aí, professora. Boa noite, Anísio, e boa noite a todas e todos os ouvintes da Rádio Rio Bom FM, agradecendo desde já o espaço que você está cedendo no seu programa, para que realmente nós possamos fazer os esclarecimentos aos pais, aos alunos e à comunidade em geral sobre o nosso movimento. Ok, professora, a gente tem acompanhado aí dia a dia, diuturnamente, tudo que tem acontecido, e eu confesso à senhora, professora, que eu não sou político, a gente trabalha até no meio político, no entanto a gente fica meio alheio até aos acontecimentos, mas a gente realmente vê que é uma luta de vocês, uma luta incansável, não só dos professores, mas de outras categorias também do Paraná, correto? Então eu deixo a senhora, né, à vontade para a senhora fazer o seu pronunciamento, dizer o que a senhora tem a dizer sobre o que está acontecendo, sobre a posição de vocês, a respeito do que está, que a gente ouve diariamente na televisão. Agradecemos e também gostaríamos de reforçar o que você acabou de falar. O nosso movimento não tem partido político, porque são várias categorias e são pessoas filiadas a diferentes partidos. Então nós não podemos, aqui, a guerra, a nossa luta não é partidária. Não importa qual é o partido que o governador Beto Richa está nesse momento. Nem sei qual é, nós não sabemos. Essa não é a nossa briga. E eu, então, vou fazer uns relatos para que os pais, os alunos e a comunidade geral entendam, porque é muita confusão, né? As informações são desencontradas. Então, eu vou fazer um relato e a gente tenta esclarecer, né? Então, primeiramente, Anísio, aqui em Rio Bom, professores e funcionários estão aqui neste momento, como você já bem relatou, né? E porque nós também temos essa preocupação de explicar aos pais, aos nossos alunos, né, o que está acontecendo, e a todos os riobonenses. Na verdade, essa confusão toda começou em novembro de 2014, quando o governador Beto Richa, após a reeleição,
de forma autoritária, cancelou o processo de eleição para diretores nas escolas públicas estaduais. O que vinha acontecendo, né, há vários anos, de forma democrática, era o exercício da cidadania dentro da escola pública, né? Era uma aula de cidadania. Os pais participavam, os alunos participavam, enfim. E quando ele, logo após a reeleição, ele derrubou o decreto, cancelou a eleição de forma geral na escola pública. Muito bem, final de dezembro, né, foram distribuídas aulas, como todos os anos, primeiro distribui para os concursados e depois para os contratados, que nós chamamos de PSS. Muito bem, assumiram aula todo mundo, se preparando para o ano letivo 2015. Os PSS do Paraná inteiro já calcularam o salário que iam ganhar, fizeram prestação, fizeram conta, viajaram, enfim, já se organizaram. Quando chegou em janeiro, final de janeiro de 2015, ele simplesmente, numa canetada, mandou todos os PSS embora. E começou a se instalar um caos na escola pública, uma confusão. E ele chamou aí os concursados, os professores do último concurso, que até o presente momento não conseguiram assumir também. Então ali começou a guerra. Passou dezembro, né, os contratados, né, que do Paraná inteiro foram mandados embora. Nós temos, aqui ainda o nosso problema, nós temos vários PSS que foram, né, ficaram sem as aulas. Muitos PSS tinham aula na escola particular e por conta desse contrato do final de ano, deixaram as aulas na escola particular, assumindo a do Estado. Enfim, ficaram sem a particular, sem o Estado, desempregados, né? E ocorreu que em janeiro, né, essa desorganização total se instalou na escola pública do Paraná, né? E para piorar, né, a situação que já estava instalada, ele ainda está devendo para nós, né, o governador Beto Richa, os direitos trabalhistas, 1/3 de férias, que nós temos direito, rescisão contratual dos PSS, não pagou as progressões dos professores e funcionários desde outubro de 2014, que ele está devendo para nós, promoveu a demissão de muitos funcionários PSS, nós temos relato que tem escolas, inclusive a Apucarana, que ficou apenas um funcionário para uma escola que tem mais de 3.000 alunos. Como que vai funcionar uma escola assim? Um funcionário. E ainda está atrasadas 2 parcelas do fundo rotativo, que é uma verba que vem para poder a escola comprar material de limpeza e outros itens necessários. Estão 2 parcelas atrasadas. E, Anísio, atraso também na verba do SAS, que é a saúde, que cuida de todos os servidores do Paraná. E ela está cancelada, então por isso que todos os servidores reclamam do SAS, porque o SAS está precarizado. Nós não temos acesso à saúde, e por conta das verbas que ele não repassa para o SAS, né? E continuando, Anísio, então, criou-se toda essa confusão, esse calote que ele está dando nos educadores do Paraná, e aí que piorou ainda mais, porque ele enviou 2 projetos na Assembleia Legislativa de maneira ditadora, sem diálogo com a categoria, nenhum debate, ele não aceitou, ele não recebeu. Nós não tínhamos outro instrumento, mas ainda continuamos tentando, dialogando. O sindicato ficou 2 noites, 2 dias na porta para tentar dialogar. Enfim, eu vou explicar. O primeiro projeto, ele trata do plano de carreira, que promove os professores, os educadores na carreira. E nós, para a gente subir na carreira, nós temos de 2 em 2 anos, e nós temos que estudar. Você sabe disso, porque a sua esposa, a professora Beth, inclusive você nos levou várias vezes até na UEL para a gente estudar. Nós temos que completar uma carga horária de 220 horas, não só eu como a Beth, mas aqui todos os professores e funcionários estudam. E para a gente poder subir, é o que ele deve, essas progressões, ele quer cortar, que é direito adquirido. E esses estudos que nós fazemos, isso é de extrema importância, porque na nossa profissão, o que a gente transmite é o conhecimento. Como que a gente vai ficar parado no tempo? Não, nós temos que estudar, porque nós temos que ensinar com qualidade, porque a gente tem que construir junto com os alunos conhecimentos para que eles produzam e que tenha um futuro melhor, um futuro que tenha várias possibilidades.
através do conhecimento que nós transmitimos na escola. Correto. Então, direitos conquistados, Anísio, de 30 anos de luta, e eu sei que você sabe da nossa história. O segundo projeto, ele atinge a todos os servidores, educadores, os policiais, o pessoal da agricultura que entrou em greve, a saúde, então atinge a todos. E ele trata da aposentadoria. Então, nós temos um órgão que gerencia a nossa aposentadoria, que é o Paraná Previdência. Esse Paraná Previdência, existe 2 fundos. Um fundo é aquilo que nós, os servidores, depositamos a vida inteira profissional, que é descontado do nosso salário. Esse caixa nosso tem 8 bilhões de reais. E o outro fundo é a parte que o governo, por lei, tem que depositar. E é o que ele não anda fazendo há muito tempo. Então, está deficitário o fundo dele, está negativo, está no vermelho. E pelo andar da carruagem não tem como ele fazer esse depósito, segundo as informações. Então, inclusive, nós pagávamos 11% e ele passou a cobrar 22%. Muito bem. A parte do governo que ele não anda depositando, então o que ele quer fazer? Ele quer juntar os 2 fundos. Então ele quer pegar esses 8 bilhões para cobrir aquilo que ele não pagou. E é isso que os servidores não vão aceitar. Porque a garantia da nossa aposentadoria está nesses 2 fundos. E aí o que acontece? Acontece que já vários estudos foram feitos por técnicos de todas as categorias. E eles chegaram à conclusão que em 2 anos e meio, esses 8 bilhões vão ser gastos pelo governo. Uma porque vai ter que cobrir o vermelho que ele não depositou, o fundo deficitário. E em 2 anos esse dinheiro se vai. E aí quem é que vai dar garantia? Que a gente trabalhou uma vida inteira e aí na hora da gente se aposentar, descansar, colocar a cabeça no travesseiro, que nós cumprimos a nossa tarefa, nós não vamos ter o nosso salário na aposentadoria. E aí por isso, né, que o pessoal está tão revoltado mesmo. E ainda mais, olha, está nos jornais, está na TV, está na mídia, a OAB de Londrina e Curitiba, fez um documento, estudou o projeto, reprovou o projeto, encaminhou o documento para o governador Beto Richa e ele simplesmente ignorou, falando que futuramente esse projeto, se for aprovado, e encaminhou também para a Assembleia Legislativa, e que se esse projeto for aprovado, as consequências serão desastrosas. Isso quer dizer que nós corremos o risco que na aposentadoria nós não recebemos nosso salário. Professora Márcia, a gente está aqui hoje passando a senhora, né, representando a categoria dos professores, passando aí as informações para o ouvinte da Rádio Bom FM 87,9, juntamente aí para os pais também dos alunos, né, acerca do que está acontecendo. O professor está aqui fazendo os seus esclarecimentos, também acompanhado de outros professores, e que hoje representa os professores e os funcionários públicos da escola aí, Dr. Rebouças. Então, a professora pode dar sequência na sua palavra, tá bom? Apenas interrompendo, até a professora poder dar uma descansada, né? A professora volta a falar sobre o que a senhora estava comentando aí. Obrigada, Anísio. Então, continuando, daí o que aconteceu? Aconteceu que esses projetos foram para a Assembleia e numa manobra dos deputados, favorável ao governo, Beto Richa, encontraram um mecanismo na lei, uma comissão que, se fosse aprovada a comissão, eles poderiam aprovar toque de caixa os 2 projetos de uma vez só, sem discussão, imediatamente, que é o que a intenção do governo Beto Richa é essa. Ele quer pegar esses 8 bilhões para cobrir o rombo, que está no vermelho. E a gente, o professorado, os professores da UEL, os servidores, agentes penitenciários, nós estivemos em Curitiba em 12 professores e funcionários de Rio Bom, nós participamos, nós estávamos dentro da Assembleia na hora da votação, a bancada governista, que é a maioria, são 34 deputados, eles fizeram de tudo, e nós incansavelmente pedimos para retirar, precisa estudo, não é assim. Quantas pessoas, quantos técnicos, a OAB, que é um órgão independente, dizendo que as consequências serão desastrosas. E eles só estão, os deputados do governismo só ouvem o Beto Richa. E aí o que aconteceu? Nessa manobra toda, eles tentaram votar e foi suspenso. Aí o pessoal se revoltou
e porque eles instalaram essa chamada comissão geral, que é um mecanismo até antidemocrático, pelos estudos que nós fizemos, e porque serve ao governo e não serve ao povo, e está suspenso, por enquanto, para um reexame. E o próprio governador, eu assisti ontem na televisão, ele falou que não foi ele que retirou o projeto, porque a pressão popular está muito grande, os movimentos estão junto com a categoria, com todas as categorias. Eu ouvi na televisão ontem que ele falou que não foi ele que retirou, mas foi ele, porque o chefe da Casa Civil, está aqui o documento que eu posso te mostrar, assinou que ele pediu para retirar para reexame. Então, infelizmente, aquele que governa o nosso Paraná, na nossa opinião de educadores, não é confiável. E se continuar da maneira que está, vai ser difícil a greve ter fim. Professora, a senhora acha que diante de todas essas situações que está acontecendo, caso volte o projeto a ser analisado ou para a Câmara, é possível que a greve aconteça realmente? Quando ele retirou o projeto, a greve não foi suspensa, porque o documento fala que é para reexame. Então, subentende-se que vai voltar para a Assembleia, e é o que a gente não pode deixar. Nesse meio, até o dia 23, o nosso sindicato, todos os sindicatos, vão tentar negociar com os deputados governistas, porque, na verdade, os nossos eleitos, eles não estão para responder ou serem submissos ao governo, mas sim aos seus eleitores. Então, a gente espera que haja uma negociação, que eles tenham consciência do que eles vão prejudicar, não só nós, os educadores, mas quantas categorias, né? Nós esperamos que haja essa negociação. E a gente fica assim esperançoso, mas se não tiver a negociação e que eles continuarem insistindo em votar, nós vamos continuar nessa luta. Nós não vamos desistir. Mesmo porque a gente não... Até poderia falar... nós poderíamos falar que a gente poderia voltar para a sala de aula dia 23, mas não dá para confiar. Após a reeleição, ele aumentou o IPVA, ele aumentou a água, ele aumentou a luz, sendo que ele falava que o Estado estava com as finanças equilibradas. Então, todo mundo vê televisão. Eu não estou falando aqui nenhuma mentira. E volto a afirmar que a nossa luta não é partidária, a nossa luta é verdadeira, pelos nossos direitos, os direitos da escola pública. Inclusive porque nós estamos assim, muito tristes, Anísio, porque todas as escolas do Paraná existem projetos. Aqui nós temos vôlei, aqui nós temos futsal, nós temos futebol, nós temos meio ambiente, nós temos... tem vários projetos nas escolas do Paraná. Nós temos dança, tem aula de violão em outras escolas. Esses dois projetos não tem na nossa ainda. E ele cancelou todos os projetos nas escolas públicas do Paraná. É uma tristeza para nós educadores, porque esse projeto, ele retinha o aluno na escola, era um momento de permanência do aluno na escola e de aprendizagem, né? De cidadania. E ele simplesmente, sem perguntar, sem falar nada, ele cancelou todos os projetos. Professora, a gente torce aí para que realmente se equalizem essa situação, né? A gente, como hoje eu posso ser para a senhora como telespectador, é isso que fala? Telespectador. Telespectador. Eu me corrijo, porque no português eu não sou muito bom. E a gente torce, sinceramente, de coração, para que as coisas se equalizem e que voltem àquela situação de normalidade, que possa também vocês possam vocês aspirarem a cumprirem aquelas ideologias que vocês sempre lutaram, né? Eu também, minha esposa é professora, como você mesmo falou, a gente sabe das dificuldades. Companheira nossa. Isso, sabe das dificuldades e as conquistas que com o tempo vai acontecer. Então eu como hoje eu vejo as situações, eu torço para que as coisas aconteçam, professora, da melhor forma possível, que vocês voltem a aspirarem novamente toda aquela situação que vocês até então tinham, já como ganhas, né? Com situações já de poder de vocês. Então, e quando eu falo assim que nós, os educadores, temos assim uma falta de confiança
nos últimos tempos no governador Beto Richa, eu digo isso com propriedade. Porque ontem o Brasil inteiro, não foi só para a tristeza dos paranaenses, o Brasil inteiro assistiu o ato de violência contra os educadores e todos os servidores que estavam na Assembleia. Inclusive, quando o confronto ficou mais tenso, está aí estampado nos jornais, na mídia, os professores com flores na mão. E até acredito que a força policial não foi tão intensa como em 1988, quando Álvaro Dias jogou em cima dos professores bomba e cavalo. Uma porque nós estivemos lá e nós conversamos muito com os policiais. Os policiais estavam sem água e eles tomaram água do nosso sindicato. O sindicato levava água para os policiais que estavam lá na Assembleia. Então, eu penso que a nossa luta é essa. Então, nós ficamos muito tristes que nós assistimos ontem, né? Ele sendo obrigado a fazer aquilo porque o próprio secretário de segurança estava atrás da tropa, né? E tem aí no vídeo o policial que falava para o professor: professor, não vem, por favor. E o professor falava: eu vou, eu preciso ir, eu tenho que ajudar meus colegas. E o policial atirou para o chão com aquela arma de borracha e os estilhaços pegou na perna do professor, e ele ainda disse que falou para o policial, tudo bem, e o policial começou a chorar. E aí veio o companheiro dele, o outro policial, e tirou ele, porque ele estava chorando. Com certeza ele tem uma mãe professora, uma irmã professora, com certeza ele tem muitas referências positivas dos seus professores. Então é um ato triste, e provocado principalmente pelos deputados governistas, que correram o tempo inteiro, pediram até um camburão para sair lá de um prédio escondido para voltar para a Assembleia votar. Camburão, blindado. Nós não temos bandido da nossa classe. O camburão eles usaram, mas eu acho que eles pegaram o veículo errado, ou então o certo, nós não sabemos, né? E a gente fica assim, com muita tristeza, e à noite o governador Zé Richa, em TV aberta, chamou nós de baderneiros. Mentira, Anísio. Você nos conhece todos os professores funcionários de Rio Bom. Nós estávamos lá em Curitiba, ninguém quebrou nada. Nós não usamos força, nós usamos a nossa voz para gritar quando os deputados votaram contra a educação, contra os servidores. Nós usamos a nossa voz para gritar: vergonha, vocês não nos representam. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que servir de referência para os nossos alunos. Referência de cidadania, e aprender a lutar com os seus direitos de forma pacífica e ordeira. Nós não quebramos nada na Assembleia. Mentira quem fala. Nós estivemos lá e nós vimos, entramos sim, cantamos hino nacional, teve professor que fez oração, nós temos professores de diversas religiões. Foi um movimento bonito, pacífico. Nós usamos sim a nossa voz. Muito bem, estamos aqui com a professora Márcia Desiró, representando aqui os professores e funcionários do Colégio do Rebouças, e colocando a par aí das situações que vêm acontecendo ultimamente no Estado, né? E deixando bem claro para o nosso ouvinte que a rádio ela é apartidária. Primeiro, ela é uma rádio comunitária, acima de tudo, e ela está aí apta para levar a público aquilo que as categorias vêm nos pedir que a gente possa levar a público o conhecimento dos pais e assim por diante. Então, tudo que a professora Márcia está colocando aqui, a gente torce, eu como locutor da rádio, a gente torce para que as coisas aconteçam e voltem à sua normalidade dentro da melhor forma possível que possa acontecer. Professora, a senhora tem mais alguma coisa? Para encerrar, meus companheiros estão até me passando ali uma informação. Eu disse José Richa. É Beto Richa. Inclusive porque quando eu entrei no magistério, muitos dos meus companheiros, sim, ele era o governador. E ele soube valorizar os educadores do Paraná. Ele foi um grande governador, né? Então, Anísio, eu só queria terminar falando que para os pais e para os nossos alunos, que nós não queríamos fazer a greve. Nós estávamos preparados para começar o ano letivo. A culpa de nós estarmos em greve é o senhor governador Beto Richa. E vou repetir, nós não estamos falando de partido, nós estamos falando da pessoa, daquele que não está conseguindo administrar o Paraná. Principalmente na área da educação, da saúde e assim por diante.
E se hoje você abrir os jornais, eu até trouxe para você ver, ele fala que tem que equilibrar as finanças. Os jornais, inclusive, porque o Sindicato dos Jornalistas do Paraná emitiu uma nota de repúdio. Só hoje, não sei quantos mil ele gastou em propaganda para falar que nós somos baderneiros, que o Paraná está fazendo isso e aquilo. Hoje ele não precisa fazer isso. E repetindo, querendo confundir a cabeça. Mas os pais e os alunos e a comunidade conhecem o trabalho dos professores e funcionários. Eles sabem da nossa índole, eles sabem da nossa responsabilidade. Nós estamos com saudade da escola, nós estamos com saudade dos alunos. A gente não vê a hora de voltar para a luta dentro da escola, com nossos alunos, morrendo de saudade. Os professores funcionários aqui, ó, enviam um grande abraço para os nossos alunos. Logo a gente vai se ver de novo, mas a gente pede a compreensão, e não só pelos nossos direitos, a nossa luta é para que ele não transforme a nossa escola pública em ferro velho, porque é isso que ele está querendo. E em primeiro lugar a nossa luta é essa, ele não vai transformar a nossa escola pública em migalhas. A nossa escola pública estadual tem história, ela é feita e construída por grandes educadores, muitos educadores em Rio Bom, que nós fomos alunos e hoje está aí dando exemplo também para nós, referência, e nós não vamos deixar que o governador Beto Richa faça esse desmonte da escola pública. Quem quebrou o Paraná não foi o servidor público estadual, quem quebrou o Paraná foi o governador José Richa. Ele é culpado, perdão, ele, o Beto Richa, o nosso governador, é culpado por esse caos que se instalou na nossa escola pública. Muito bem, professora, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Anísio, eu quero agradecer de novo você, a rádio, pelo espaço que você nos cedeu. Isso para nós é de suma importância, porque eu sei que os pais estavam esperando esse momento de explicação. Esse movimento é 3 momentos. Eu quero que os pais prestem bem atenção, são 3 momentos do nosso movimento. O primeiro é defender a nossa escola pública, que nós tanto amamos. E o segundo é para defender o nosso plano de carreira. E o terceiro é para defender o fundo de previdência de aposentadoria de todos os servidores paranaenses. Eu quero agradecer você de novo, muito obrigado pelo espaço, agradecer a todos da Rio Bom FM, e a todos os ouvintes da rádio. E muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, professora. Realmente foram válidas as suas explicações. E nós, como locutores da rádio, mais uma vez a gente fala isso, queremos e torcemos para que as coisas voltem à sua normalidade, numa sequência como as coisas estavam. A gente torce, como eu coloco aqui mais uma vez, nossa rádio, nosso trabalho aqui na rádio, ele é apartidário, a gente não tem um compromisso com um ou com outro ou com ninguém que seja. Nós estamos aqui apenas para ouvir, para transmitir para o ouvinte a melhor informação possível. Então, o nosso muito obrigado também por ter confiado no nosso trabalho e ter usado o nosso espaço aí. Não tem problema, professor. E só concluo assim, a partir do momento que você está confirmando que a rádio é apartidária, é um espaço democrático, é um espaço de cidadania. Por isso nós estamos aqui. Então nós estamos confirmando o que você está dizendo. E a gente espera voltar para falar sobre como é que está o andamento da greve, porque eu sei que os pais ouvem muito a rádio, para o teu programa. Você sabe, você tem em casa a Beth, nós o dia inteiro na escola, manhã, tarde e noite, e às vezes a gente não tem esse tempo de ouvir rádio nenhuma. Mas a gente confia no trabalho de vocês e vamos sempre acreditamos nesse espaço de democracia que vocês estão trabalhando. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para comemorar junto com os professores e funcionários e alunos também o regresso tão logo aí para as atividades escolares. Se Deus quiser. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. E obrigado aos ouvintes da Rádio Bom FM aí por ter também dado a atenção especial aí para esse momento difícil que vive aí a classe da educação. Porém, a gente sabe também que outras classes estão vivendo um momento difícil. Muito bem, para a sua Rádio Bom FM 87,9, você está ouvindo Hora da Viola, edição diária.